turma, olha eu aqui mais uma vez. Vamos fazer uma revisãozinha aqui de relações métricas. Também é assunto de revisão, né? São diversas relações métricas que a gente tem dentro de um triângulo retângulo. E é bom a gente conhecer todas elas, relembrar, né? Porque nós vamos essencialmente precisar de alguma delas para resolver problemas de geometria, né? Em especial o teorema de Pitágoras, né? Que é acredito que o teorema mais empregado aí nos vestibulares de qualquer que seja o nível. Então vamos lá, galera, vamos brincar um pouquinho aqui. Então essas relações métricas, elas são utilizadas em triângulos que têm ângulo de 90 graus. Veja o exemplo que eu coloquei aqui, ó, que nós temos um ângulo de 90 graus aqui no topo, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, essa medida A, ela é a hipotenusa do triângulo. Concordam que a hipotenusa é sempre a medida que está oposta ao ângulo de 90 graus? Veja onde está o 90, veja onde está o meu lado A. O lado C e o lado B são dois catetos, porque os catetos eles encostam aqui, ó, no ângulo de 90. Tanto o lado B quanto o lado C. O que não encosta é o que está do outro lado, que é o oposto, que seria então a nossa hipotenusa. Legal? Então a gente tem o A como hipotenusa, o B e o C como dois catetos, tudo bem? Bom, essa medida H, gente, que eu vou até destacar aqui, ó, ela é a altura do nosso triângulo, tá? Se ela é a altura, toda altura é reta em relação à base. Sempre forma ângulo de 90 com o chão do meu triângulo de qualquer outra figura. Legal? A altura está sempre com uma inclinação de 90 graus em relação à sua origem, à sua base. Então a gente tem aí o nosso H como sendo a altura do triângulo. E aí nós temos aqui o M e o N. O que seriam essas duas medidas, M e N? Primeiro que a soma de M mais N vai dar a minha hipotenusa, né? Nós temos aqui o M como sendo o valor desse pedaço da hipotenusa e o valor do N, esse pedaço. A união dos dois pedaços dá o meu pedaço completo, que seria a hipotenusa. Tá, tudo bem. E também a gente tem aqui o valor do N como sendo a projeção do cateto B na hipotenusa. É como se eu pegasse a minha canetinha e colocasse em cima do cateto aqui, ó, do cateto B. A sombra que que esse cateto B, essa caneta, ela faz no chão, na hipotenusa, vai ser o tamanho desse N. É como se fosse a sombra do meu cateto B, ou da minha canetinha. E para o C é o mesmo conceito, ó. Se eu colocar a minha caneta aqui em cima do cateto C, o M é o quê? É a sombra que a minha caneta faz aqui no chão do meu triângulo da minha hipotenusa. Legal? Então, a gente tem diversas relações aqui, ó. Hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos. B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. A gente tem aqui, ó, o cateto C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção dele. H ao quadrado igual a M vezes N. Essa daqui a gente já comentou, né? Que a hipotenusa é igual à soma das duas projeções. E é o teorema de Pitágoras. Tá? Então, vamos resolver aí dois exercícios e com a aplicação dessas relações para a gente fazer um treino e vocês conseguirem resolver os meus exercícios lá da aula. Tudo bem? Bom, turma, então eu tomei a liberdade de recortar lá da outra folha essas relações, né, para ficar mais fácil da gente visualizar e saber qual que nós vamos escolher para resolver o nosso triângulo, tá? Vou colocar aqui em cima, deixa eu ver, acho que dá para ver, não, né? Aqui, ó, tá bom, acho que dá para ver. Bom, então cada triângulo tem a sua situação, gente. Cada triângulo tem o seu contexto, tem a sua medida, o valor do seu lado que é pedido, e aí ele fornece, por exemplo, a altura, o outro triângulo não fornece, um fornece os valores, por exemplo, aqui, ó, das duas projeções. O primeiro triângulo, o primeiro exemplo, fornece
o valor é da hipotenusa inteira. Esse fornece um cateto 12, esse já não tem. Então a gente tem que saber escolher qual das relações métricas que ela cabe, ela encaixa na resolução desses exercícios e que nos ajuda a calcular o que nós queremos, que são essas variáveis aqui, né? No primeiro triângulo é a variável y e no segundo é essa variável z. Tudo bem? Então tá, vamos estudar aqui o primeiro desenho. No primeiro desenho a gente tem aqui a variável y que nós precisamos encontrar. E aí a gente consegue perceber nitidamente que essa variável y ela é a sombra do cateto 12 aqui, né? A gente tem o triângulo completo ABC, o 12 é um cateto do triângulo ABC, né? Ele pode ser uma hipotenusa desse triângulo aqui, mas olhando o triângulo todo geral, ele é um cateto aqui do triângulo total. Tá? Então, o y ele faz qual é a função dele, ou qual das letras eu consigo relacionar com a posição do meu y aqui no triângulo, né? Vamos lá, ele é uma projeção, né? A gente pode entender aqui que ele seria a projeção do cateto 12, então ele seria o n, né? Ó. Olha aqui, vou circular. Ele seria o meu n. Ele é uma projeção. Se ele é o meu n, então o meu 12 é um cateto B, ó. E o meu 24, esse está mais fácil de identificar, é a minha hipotenusa que a gente chama de A nas relações. Legal? E aí, galera, o que a gente pode fazer aqui? De todas essas relações, nós temos 3 relações aqui que a gente pode utilizar para calcular a variável y no nosso problema, hein? E aí a gente pode testar todas elas. Ó, essa primeira relação, ela tem a variável h, que a gente não tem no exercício, então está cancelada. Sei lá, a gente pode pensar aqui, ó, teorema de Pitágoras, será que seria utilizável? Aí não, né? Porque a gente teria que ter os 2 catetos, ó, e a gente não tem o valor desse cateto. Então é isso que vocês vão ter que analisar nos exercícios que tem lá da aula, e são bastantes, hein? Então vamos lá. A relação que a gente vai utilizar é essa aqui, ó. B ao quadrado igual a A vezes N, né? Nós temos a projeção que vale 12, que é o B, temos a hipotenusa que vale 24, e temos o valor do N, que é o Y, que nós queremos encontrar, tá? Vamos utilizar essa relação, então. Eu vou escrever ela aqui, ó. B ao quadrado é igual a A vezes N. Tudo certo? Então, vamos lá. Nosso B, então, ficaria 12 ao quadrado igual ao valor de A, que é 24, vezes a minha hipotenusa. 24 vezes Y, então, né? Vamos lá, gente. 12 ao quadrado dá 144 igual a 24y. Vou puxar aqui para cima. A gente passa o 24 que está multiplicando, dividindo lá com 144 para isolar a variável y, né? É uma equaçãozinha do primeiro grau. E aí, 144 dividido por 24, y igual a 6. Pronto, tá vendo? Que simples, né? Então já vamos partir para outra. Vamos já partir para o outro exemplo. Então, y igual a 6, tá, galera? Vamos partir para o outro exemplo. Então, a gente tem o valor de z. No triângulo, obviamente, ele é uma altura. A gente tem o 16, que é a projeção desse cateto, que seria m, então. Temos o 25, que é a projeção desse cateto, que seria o n. Qual das 6 relações métricas a gente tem essas 3 letras juntas? O h, o m e o n. Olha aqui, né? Ó. H ao quadrado igual a m vezes n. Então não tem segredo, galera. Vamos aplicar, então. Ela ficaria, então, h ao quadrado igual a m vezes n. Tá? Então, o nosso h então ficaria z ao quadrado igual ao valor de m vezes n. Então, ficaria o quê? 16 vezes 25, não é?
z ao quadrado igual a 16 vezes 25. Eu não sei quanto que é 16 vezes 25, mas eu acho que é muito mais fácil a gente não multiplicar, né? Já passar, isso aqui é uma equação do segundo grau, né? Já passar esta raiz para o outro lado, tirando a raiz quadrada de 16 e 25, e aí nós sabemos que é muito mais fácil, né? A raiz quadrada de 16 é 4 e a de 25 é 5. Portanto, o nosso z é igual a 20. Tá aí, ó. Tudo bem? Então, bora lá fazer os exemplos. Aqui eu só usei duas relações métricas, né? Essa daqui e essa. Lá vocês vão ter oportunidade de utilizar várias, inclusive a do Teorema de Pitágoras. Então, bora lá, mão na massa e tchau, tchau.